primeiros anos de Mike Mentzer e seu interesse pelo culturismo Mike Mentzer nasceu em 15 de novembro de 1951, no bairro de Germantown, em Filadélfia, menos um começo humilde que logo se traduziu numa combinação de disciplina, leitura e curiosidade científica, pela força e pelo corpo humano. Desde muito jovem, foi exposto às revistas de fisiculturismo que circulavam na época, e a imagem de heróis do físico acendeu nele um objetivo claro: desenvolver um corpo exemplar e estudar, com método, o caminho para isso. Aos 11 menos 12 anos, recebeu o seu primeiro conjunto de pesos, presente do pai, e começou a treinar com regularidade, seguindo também um manual de instruções, que orientava treinos 3 vezes por semana, menos um hábito que ele manteve, e foi escalando em intensidade com o passar dos anos. Muito cedo demonstrou força notável. Relatos clássicos apontam para progressos rápidos na adolescência. Por exemplo, a capacidade de levantar cargas impressionantes para o seu peso. Esses anos formativos no treino fortificaram tanto o corpo quanto a mentalidade analítica de Mentzer, que lia e assimilava informação sobre fisiologia e metodologias de treino. Após o liceu, Mentzer serviu 4 anos na Força Aérea dos Estados Unidos, período em que trabalhou intensamente a sua disciplina, conciliava turnos longos com sessões exigentes de treino, o que o obrigou a experimentar rotinas variadas de volume e intensidade. Mais tarde, matriculou-se em estudos pre-médicos na University of Maryland, o que reforçou a sua inclinação por uma abordagem quase científica ao treinamento. No entanto, acabou por abandonar os estudos para se dedicar integralmente ao culturismo e ao desenvolvimento das suas ideias práticas e teóricas. A sua entrada nas competições começou ainda jovem em eventos locais e a trajetória subiu rapidamente. Ao longo dos anos 70, conquistou títulos amadores relevantes, incluindo o Mr. América 1976 e o FBB World Universe 1978, menos que consolidaram-no como um atleta de elite e abriram Romilly as portas ao convívio com figuras-chave da época. Essas vitórias forneceram-lhe não só notoriedade, mas também plataforma para testar e divulgar concepções próprias sobre treino e recuperação. Um momento decisivo na sua formação enquanto pensador do treino foi o encontro com as ideias de Arthur Jones, criador das máquinas Nautilus, e a observação de atletas como Casey Viator, exemplos práticos de treino de alta intensidade que contrariavam o padrão de muito volume, muitas horas. Mentzer assimilou e radicalizou essas noções, desenvolvendo progressivamente o que viria a chamar-se Heavy Duty, treinos curtos, séries de máxima intensidade, controle estrito do movimento e prioridade absoluta à recuperação. Essa transição intelectual do simples praticante para o desenvolvedor de um sistema foi um processo gradual e documentado em entrevistas e textos da época. Além do treino, a formação intelectual de Mentzer foi marcante, leitor voraz. Interessou-se por filosofia menos, especialmente pelo objetivismo de Ayn Rand em vários momentos da sua vida menos, e por um raciocínio lógico, que procurou aplicar ao treinamento, a análise de evidências e a elaboração de programas práticos. Essa combinação de autodisciplina, física e reflexão teórica tornou singular não apenas um bom corpo, mas alguém que queria entender e sistematizar o porquê do resultado. Finalmente, os primeiros anos de mente ensinam 2 lições centrais que vamos explorar neste episódio. Primeiro, que o interesse precoce e o treino consistente podem gerar progressos rápidos quando combinados com curiosidade intelectual. Segundo, que a exposição a métodos alternativos como os de Jones e Viator pode transformar um praticante em um pensador crítico, capaz de propor sistemas novos e controversos. No resto do vídeo, veremos acontecimentos concretos desses anos, depoimentos, excertos de entrevistas e evidências que mostram como essas experiências juvenis moldaram a carreira e a filosofia de Mike Mentzer. Desenvolvimento, primeiros anos de Mike Mentzer e seu interesse pelo culturismo Origens, e primeiros contatos com o treino. Michael John Mentzer nasceu a 15 de novembro de 1951, em Germantown, Filadélfia.
Cresceu num ambiente de classe trabalhadora, foi muito jovem quando recebeu o seu primeiro conjunto de pesos, cerca dos 11 menos 12 anos, e começou a treinar, seguindo um manual básico que o seu pai lhe dera. Esses anos iniciais moldaram duas linhas que viriam a definir a sua vida: disciplina prática no ginásio e uma curiosidade intelectual que o levou a ler amplamente sobre fisiologia e métodos de treino. Estas informações constam em biografias e perfis publicados sobre a sua vida e carreira, adolescência, progressos e primeiros concursos na adolescência. Mentzer ganhou rapidamente força e tamanho. Relatos de época mencionam progressos notáveis. Por exemplo, aumentos rápidos de carga em supino e outros levantamentos, e por volta dos 18 anos, começou a competir em concursos locais. A partir do início dos anos 70, foi escalando. Participou em torneios regionais e nacionais até conquistar títulos amadores importantes, que o colocaram na rota profissional, mais tarde na década. Estes factos aparecem em cronologias e resenhas históricas sobre o Golden Era do Bodybuilding, 3 serviço militar e formação acadêmica. Disciplina e método. Depois do ensino secundário, Mentzer serviu na Força Aérea dos Estados Unidos da América, durante alguns anos, um período que reforçou a sua disciplina, já que conciliava horários rigorosos com treinos pesados. Posteriormente, matriculou-se em estudos de P.R. Madisona, na University of Maryland, o que lhe deu ferramentas de pensamento mais científicas sobre o corpo e a saúde. Contudo, acabou por abandonar os estudos para se dedicar ao culturismo e à investigação autodidacta sobre treino e recuperação. A combinação de experiência prática, horas de treino e leitura técnica foi crucial para suas ideias posteriores. Encontro com ideias de alta intensidade. Arthur Jones e Casey Viator. Um ponto de inflexão foi o contato com o trabalho de Arthur Jones, criador das máquinas Nautilus, e com atletas como Casey Viator, exemplos tangíveis de resultados com treino de alta intensidade e baixo volume. Mentzer começou a observar que atletas treinando com programas muito intensos e relativamente curtos alcançavam físicos superiores à época, o que o motivou a estudar, adaptar e radicalizar essas ideias. A literatura sobre Mentzer e as entrevistas da época descrevem este processo de assimilação e modificação das ideias de Jones. 5 evolução de rotina, de volume, a intensidade máxima. Nos primeiros tempos, Mentzer experimentou diferentes formatos, inclusive períodos de treino, com muito volume, e outros com treinos longos. Com a experiência, foi reduzindo o volume e aumentando a intensidade por série, até desenvolver um sistema coerente que veio a ser conhecido como Heavy Duty. O método enfatizava séries muito intensas, frequentemente até a falha, tempo de execução controlado, ênfase na fase negativa, poucas séries por grupo muscular, intervalos de recuperação amplos entre sessões. As suas obras e compilações organizadas por John Little documentam esta evolução programática. 6 primeiros sucessos competitivos que validaram a prática aplicação, prática do seu método e a qualidade do seu físico, levaram-no a sucessos nos anos 70. Títulos como o IFBB, Mr. America 1000 e 976 e o triunfo na classe heavyweight do IFBB Mr. Universe 1978 colocaram Mentzer em evidência e deram ele autoridade para publicar e ensinar o seu programa. Em finais de 1979, passou a profissional e no prazo curto já era considerado um dos físicos de maior qualidade da sua geração, o que sustentou a difusão das suas ideias. Cronologias dedicadas e arquivos de competições confirmam estas vitórias. 7. Mentalidade. Leitor, filósofo e o papel da razão. Além do treino, Mentzer foi um leitor exigente. Interessou-se por filosofia, incluindo o objetivismo de Ayn Rand, em várias fases, e buscou aplicar raciocínio lógico à prescrição do treino. Essa faceta intelectual não foi mera decoração. Ele próprio defendia que o culturismo deveria basear-se em princípios coerentes e em análise crítica, não apenas em tradição ou imitação de rotinas. Olhando para os seus textos, entrevistas e seminários, percebi-se
uma tentativa deliberada de formalizar conceitos de estímulo, recuperação, intensidade como variáveis mensuráveis no planeamento do treino. Como se formou o Heavy Duty? Nos primeiros anos, o Heavy Duty nasceu como tentativa de aplicar, de forma mais estrita, os princípios de alta intensidade. Mentzer passou de vários sets por grupo muscular para um paradigma de poucas séries, às vezes um único set de trabalho efetivo por exercício menos, mas executado com intensidade máxima e técnica rígida. Havia também a ideia de que a recuperação dias ou até semanas entre sessões intensas para o mesmo grupo muscular era o factor limitante para o progresso, e que treinos frequentes e volumosos provocavam adaptação insuficiente ou sobretreino. As edições dos seus manuais e os textos reunidos por editors documentam tanto os programas como as razões teóricas por trás deles. 9 testemunhos e validações práticas, anos 80 menos 90, à medida que Mentzer publicou e deu seminários. Recebeu tanto apoio como crítica. Alguns atletas de destaque menos mais tarde, por exemplo, Dorian e Yates, reconheceram a influência das ideias de Mentzer no desenvolvimento dos seus próprios métodos de treino de alta intensidade. Mentzer também treinou clientes, consultou atletas e vendeu cursos. A recepção pública variou, mas o efeito prático, a adaptação de princípios de intensidade por outros campeões, é documentado em entrevistas e tributos. 10 riscos, críticas e a prudência necessária. Nos primeiros anos, desde os primórdios, houve críticas, treinadores e alguns cientistas alertaram para o risco de lesões, se iniciantes fossem levados imediatamente a séries até a falha, com técnica imperfeita. Outros levantaram que a generalização absoluta de baixa frequência, baixo volume, poderia não ser ideal para toda a gente, especialmente para quem busca a máxima hipertrofia sem limitações de tempo. Essas discussões surgem já nas revistas da época e em análises contemporâneas que comparam modelos de volume versus intensidade. 11 fontes primárias dos primeiros anos, onde procurar material de referência para documentar cronologicamente e com fidelidade os primeiros anos convém usar. Há entrevistas e artigos contemporâneos, revistas dos anos 70 menos 80, os próprios livros e cursos de Mentzer, Heavy Duty High Intensity Training, The Mike Mentzer Way. Arquivos de competições e cronologias especializadas, sites e compilações históricas. E de entrevistas de terceiros e tributos, por exemplo, depoimentos de Dorian Yates e outros. Reuniões e seminários em vídeo e gravações antigas também são fontes valiosas para extrair declarações diretas. 12 contextualização científica, menos o que a investigação contemporânea diz. Ao analisar o período em que Mentzer se formou, é útil situá-lo na luz da evidência científica moderna. Existe hoje uma literatura robusta sobre volume, frequência e intensidade. Revisões e meta-análises indicam que, em média, há uma relação dose-resposta entre volume semanal e hipertrofia. Isto é, volumes maiores tendem a produzir ganhos maiores em muitos estudos. Mas também há evidências de que treinos de baixa duração e alta intensidade podem ser eficazes, especialmente quando a pessoa tem restrição de tempo ou quando se equilibra volume e recuperação de forma inteligente. Em resumo, Heavy Duty encontra respaldo parcial, especialmente no valor da intensidade e do controle técnico. Mas a ciência moderna acrescenta que volume e frequência também importam e que a prescrição deve ser individualizada. Para o teu vídeo, citar artigos de revisão, meta-análises é essencial para oferecer equilíbrio crítico. Os primeiros anos de Mentzer são essenciais porque mostram o nascimento simultâneo de duas forças. Um praticante que alcançou resultados e 2, um pensador que queria sistematizar e justificar esses resultados. Esse duplo movimento explica por que o seu trabalho não é apenas mais uma rotina, mas uma tentativa de oferecer uma teoria a menos, e por isso ele gerou debates duradouros. Para o teu público, isso significa entender as origens, ajuda a apreciar por que Mentzer defendia menos treino e mais recuperação,
e também entender as limitações práticas dessa recomendação quando aplicada sem critério. Referências-chave usadas neste desenvolvimento: perfil cronológico e biografia de Mike Mentzer, cronologia e arquivos especializados. Obituário e reportagem contemporânea, Los Angeles Times, sobre a sua morte e contexto final. High Intensity Training, The Mike Mentzer Way, compilações e edições recentes, John Woo, A Little, editoras, reedições, artigos e análises históricas sobre os Mr. Olympia, de 1979 a 1980, e a recepção pública das performances. Artigos e tributos modernos que documentam a influência de Mentzer em campeões posteriores por Ace, Doring e Yates. Revisões científicas e meta-análises recentes sobre volume versus intensidade, frequência de treino para contextualizar o método hoje. Ao encerrar este episódio, fica evidente que os primeiros anos de Mike Mentzer não foram apenas a formação de um físico notável, mas a forja de uma mente que buscava compreender os princípios por trás do treino. Desde as primeiras experiências com pesos na adolescência, passando pelo rigor do serviço militar e pelos estudos pré-médicos, Mentzer construiu uma combinação rara: prática intensa aliada à reflexão sistemática. Essa interação entre experiência e pensamento crítico é o que permitiu que ele passasse de praticante a propositor de um método coerente. O Heavy Duty, o legado desses anos iniciais, não está apenas nas vitórias em palco, mas na transformação do modo de encarar o estímulo e a recuperação. Mentzer ensinou que não basta somar séries, é preciso entender a qualidade do estímulo, controlar o movimento e respeitar a capacidade de recuperação do corpo e do sistema nervoso. Essa visão desafiou convenções e obrigou atletas e treinadores a perguntar sempre por quê, em vez de aceitar receitas prontas. Ao mesmo tempo, os primeiros anos mostram a ambivalência prática do seu método. Enquanto muitos validaram a eficácia da alta intensidade, surgiram também críticas e avisos sobre a aplicação indiscriminada de treinos até a falha, especialmente entre iniciantes. Por isso, a leitura responsável do Heavy Duty exige contextualização, aprender a técnica, adaptar volume e frequência às circunstâncias individuais e priorizar a progressão segura. Para o praticante de hoje, as lições são claras e aplicáveis. Valorize a intensidade real, séries bem executadas, foco na fase negativa e controle total do movimento, mas não ignore o papel do volume quando o objetivo for maximizar a hipertrofia. Monitore a recuperação, registre progresso, ajuste cargas com critério e trate cada princípio como uma ferramenta a ser testada e adaptada, não como uma doutrina inflexível. Para o estudioso e o treinador, os primeiros anos de Mentzer oferecem um exemplo valioso de método: documentar, testar e justificar prescritivamente cada mudança. Ler suas obras, revisar entrevistas e observar como transformou experiência em teoria permite compreender as raízes do Heavy Duty e usar suas ideias de modo crítico e informado. Este canal nasce com o compromisso de preservar essa abordagem, apresentar o que Mike escreveu e disse, confrontar com evidências atuais e permitir que o espectador construa sua própria opinião com base em fontes. Nos próximos episódios, iremos aprofundar programas, analisar trechos de livros e seminários e comparar as propostas de Mentzer com a literatura contemporânea sobre treinamento. Se você ficou com curiosidade, leve uma ação prática. Experimente princípios de intensidade. Com técnica rigorosa, registre as respostas do seu corpo por várias semanas e compare resultados. Faça ajustes conscientes e, se possível, busque supervisão qualificada ao testar séries até a falha. Se este episódio te ajudou a entender melhor as origens e o pensamento inicial de Mike Mentzer, apoie este projeto para que possamos continuar trazendo conteúdo fiel e bem documentado. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que treinam ou que apreciam a história do culturismo. Que o legado de Mike Mentzer permaneça em pé, não como uma regra imutável, mas como estímulo para questionar, aprender e evoluir. Até
o próximo episódio.